cada 30 pessoas que se suicidam, 22 são neurodivergentes. De cada 100 pessoas que têm ideação ou tentam se suicidar, 70 são neurodivergentes, ou seja, ninguém te fala isso quando tu tem julgamentos e críticas sobre autistas, principalmente os de nível 1 de suporte. Por isso hoje eu vou fazer um vídeo bem completo e bem responsável explicando o que ninguém te conta, a realidade dos níveis de autismo no dia a dia. Eu trago esse tema por vivência e por responsabilidade. Eu sou autista de suporte nível 2 e eu sou mãe de um menino de 6 anos, autista de suporte nível 3 e não verbal. E eu já vou deixar a referência que regulariza o autismo a nível mundial, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, conhecido DSM-5, que é o principal guia de referência para a classificação e o diagnóstico de transtornos mentais, que é publicado pela Associação Americana de Psiquiatria. Ele padroniza os sintomas e critérios necessários para identificar condições como depressão, autismo e o TDAH. E se tu curte temas sobre terapias integrativas e espiritualidade universalista, considere-se inscrever no canal e compartilhe com quem possa gostar ouvir a respeito destes assuntos. Autismo é doença ou transtorno? E por que espectro? O primeiro ponto importante: autismo não é doença, é um transtorno de neurodesenvolvimento. Isso significa que é um jeito diferente do cérebro se desenvolver e processar as informações, principalmente comunicação social, flexibilidade, padrões repetitivos e processamento sensorial. E quando a gente fala em espectro, a gente está dizendo que existem muitos perfis. Duas pessoas autistas podem ser completamente diferentes. Por isso, o foco não deveria ser parecer normal, e sim qualidade de vida com o suporte. E quando você ouve falar de nível 1, 2 e 3, o termo mais correto é o nível de ou seja, quanto suporte a pessoa precisa para funcionar no cotidiano e como que isso impacta a vida da pessoa. Isso não mede valor, não mede caráter, não mede amor, não mede inteligência, mede necessidade de apoio e limitações que cada autista possui em duas áreas principais: comunicação e interação social, comportamentos restritos, repetitivos e rigidez. E também o impacto prático disso na vida real. É importante trazer que somente o comportamental não fecha diagnóstico de autismo, ou seja, não basta apenas a pessoa ter toques, manias. Se ela não tiver prejuízo na comunicação, ela não é autista. De forma bem didática, o suporte nível 1 precisa de um suporte leve. O suporte de nível 2 é um suporte moderado, que precisa de uma certa atenção. Já o suporte de nível 3 precisa de suporte intenso, substancial. Isso pode variar com a idade, o ambiente, saúde mental, demandas, acesso a apoio que esses autistas venham a ter. No suporte nível 1, a pessoa muitas vezes fala bem, pode estudar e trabalhar, mas o suporte ainda é necessário porque pode existir dificuldade com regras sociais implícitas. Quando criança é aquela que tem dificuldade de entender por que precisa ficar sentada esperando, aquela criança que muitas vezes é tida como mal educada, que não consegue esperar a sua vez de falar. Também essas pessoas que atropelam a fala das outras, ou ainda que tem dificuldade em responder, que muitas vezes não está confortável para dar um bom dia, uma boa tarde, porque preferem ficar isoladas. Dificuldade com mudanças de rotina. Qualquer mudança inusitada é como se o mundo daquela pessoa, daquela criança acabasse. Tem um sensorial forte muito incomodado, com barulho, com luzes, com texturas, alimentos. Alguns podem causar incômodo, preferindo muitas vezes tipos de alimentos mais macios, outros mais crocantes, enfim, nenhum autista é igual ao outro. Também
encontramos exaustão por mascaramento, ou seja, é visto muito em mulheres que acaba procedendo conforme a sociedade impõe, que acaba causando ansiedade e até mesmo burnout, por conta desse enquadramento social, da busca por ser normal. E aqui nasce muito preconceito, porque por fora parece que está tudo bem, mas por dentro a pessoa está roendo de incômodo, está se sentindo o último dos seres humanos. E quando não se tem um diagnóstico, a pessoa não entende o motivo daquilo estar acontecendo com ela. E aqui se enquadram pessoas, depois de uma festa, ficam com muitas dores de cabeça, irritadas até mesmo por dias, problemas físicos devido ao excesso de estímulo, mesmo sem a pessoa ter ingerido uma gota de álcool. Já o suporte nível 2, as dificuldades tendem a se impactar mais no dia a dia. É comum precisar de ajuda para a organização da rotina, para lidar com imprevistos, a comunicação em situações mais complexas, a dificuldade em entrar em debates, por exemplo, em saber, em conseguir organizar os pensamentos numa conversa, numa discussão. Também a regulação do corpo, depois de estímulos sensoriais e sociais intensos. E eu, por exemplo, me vejo muito neste lugar, porque eu posso fazer muitas coisas, dou conta de N afazeres, mas se eu não cuido da minha regulação, eu pago com exaustão, com crises causadas por tensão e dificuldade de funcionamento. Ou seja, no meu caso específico, eu tenho a fala preservada porque a minha inteligência me proporcionou que eu aprendesse a ler e escrever muito cedo. E também o meu ambiente, fui criada no interior, com poucos estímulos. Já por outro lado, eu sempre tive dificuldades em abrir a boca para responder, para interagir. Sempre tive dificuldade em me posicionar verbalmente. Tive muitas dificuldades na escola. Fui aquela aluna nota 10, porém, quando a professora me colocava numa situação de eu ter que me expressar, verbalizar aquilo que mentalmente eu sabia, eu simplesmente desligava, desmaiava. Precisei fazer tratamento para convulsão por bastante tempo na infância. Comecei a trabalhar cedo, porém, muitas vezes não conseguia me expressar por conta da hiperatividade mental. E assim eu fui sobrevivendo numa luta injusta que muitas autistas vivenciam sem um diagnóstico. E talvez se eu não tivesse tido um filho autista de nível 3 de suporte, eu nunca teria tido um entendimento das inúmeras dificuldades que eu tive ao longo da vida. E ainda tenho. Porém, aprendi a mascarar com o tempo. E depois que eu passei por terapias, até mesmo na área integrativa, como o Reiki, eu consegui melhorar muito a rigidez, a inflexibilidade, a tolerância sensorial. Aliás, por detrás desse vídeo, tem muitas dificuldades de comunicação que eu melhorei através das terapias e eu indico, se tu sofre com autismo, conheça as técnicas integrativas, faça psicoterapia, porque um complementa o outro. São auxiliares maravilhosos no tratamento das dificuldades no nosso dia a dia. E já falando de suporte nível 3, a necessidade de apoio diário é intensa, porque pode haver necessidade de suporte constante para a comunicação funcional. O autista de nível 3, normalmente ele tem a comunicação defasada ou não verbal. O suporte para autocuidado e segurança de sobrecarga sensorial. E aqui eu como mãe sofro bastante, né? Porque eu acabo tendo esse entendimento do quanto se passa essa dificuldade na cabecinha do meu pequeno. O quanto é difícil ir numa terapia, ir no médico e aceitar, né? Que precisa colocar ele nessas situações para que ele se adapte. É dolorido para uma mãe, mas é necessário vivenciarmos isso, porque os autistas precisam de uma rotina muito estruturada e adaptações frequentes, no caso do suporte 3. Isso é imprescindível. E lembrando que não verbal não significa não entende, porque a comunicação verbal não é o canal principal. A pessoa pode se comunicar de outras formas e é preciso respeito a esses canais. Comparação com o meu pequeno, ele pega o que ele quer,
ele mostra o que ele precisa, ele tem autonomia e desenvolve uma comunicação conosco. Mas é claro, lembrando que cada autista é único e desenvolve de uma forma diferente. E como, então, identificar o nível de suporte de alguém? O nível de suporte, ele é feito por avaliação profissional, não por teste online. O diagnóstico costuma vir de entrevista feita, história, comportamento, comunicação, relatos da família, da escola, avaliações padronizadas, neuropsicológicas. Ferramentas existem, mas o que decide é o conjunto. Pessoa, família, o conjunto de profissionais. Pegando o meu exemplo, eu passei por uma avaliação com o neurologista, depois mais ou menos 1 ano de testagem com a psicóloga e por fim, um neurologista fechou o meu diagnóstico e desde então eu tenho acompanhamento conforme as minhas necessidades. Já no caso do meu pequeno, que tivemos o diagnóstico antes dos 2 anos, eu notei que desde meses de idade ele apresentava questões importantes, como toque, como um olhar vago, como uma organização exacerbada para uma criança de meses. E lembrando, que no caso do meu pequeno ele olhava para mim, olhava para as pessoas mais próximas, porém ele tinha um olhar diferente. E também ele passou pela mesma avaliação psicológica, neuropsicológica e acompanhamento também com psiquiatra desde muito pequeno. Fora as outras terapias multidisciplinares que, desde o diagnóstico até hoje, ele continua fazendo. Eu ressalto que é importante esse olhar neuropsiquiatra, porque atualmente temos muitas classificações de transtorno e ressaltando que o autismo ele é um conjunto de dificuldades comportamentais, mas principalmente na comunicação social que afeta e debilita o dia a dia das pessoas autistas. E no dia a dia, os desafios do suporte nível 1 de autismo geralmente descrevem pessoas que podem ter uma boa autonomia em várias áreas da vida, como na higiene pessoal, como independência para questões básicas, porém apresentam dificuldades persistentes na comunicação social, na flexibilidade do comportamento. Isso significa que no dia a pessoa pode estudar, trabalhar, cuidar de tarefas pessoais e tomar decisões, porém costuma precisar de ajustes, estratégias e algum apoio pontual para lidar com as demandas sociais e também mudanças inesperadas. Um dos desafios mais comuns é a energia gasta para funcionar bem socialmente. Situações como conversar em grupos, entender indiretas, lidar com regras sociais implícitas, fazer networking, atender clientes ou participar de reuniões podem ser extremamente cansativos e gerar ansiedade. Muitas vezes a pessoa parece bem por fora, mas internamente está lidando com um esforço intenso para interpretar os sinais sociais, escolher respostas e controlar a sobrecarga sensorial. E outro ponto frequente é a sensibilidade sensorial. Ruídos, luz forte, cheiros, tecidos, movimentos e ambientes cheios pode causar desconforto ou esgotamento. Isso impacta atividades comuns, como ir ao mercado, usar transporte público, frequentar salas de aula, trabalhar em escritório, participar de eventos. Quando a sobrecarga aumenta, pode surgir crises e irritabilidade, necessidade de se isolar ou de desligar para se recuperar. A necessidade de previsibilidade também aparece bastante. Mudanças de rotina, tarefas mal definidas ou imprevistos como troca de horários, visitas inesperadas, alterações no trabalho podem desorganizar o dia e aumentar o estresse. Mesmo sendo independente, a pessoa pode funcionar melhor planejando, com instruções claras, com listas, com lembretes e rotinas bem estruturadas. Na vida adulta, a independência muitas vezes se fortalece com tarefas práticas, como organizar compromissos por apps, dividir tarefas grandes em etapas, criar rotinas de descansos, usar fone, óculos para diminuir os estímulos e combinar pausas, usar comunicação mais direta, estabelecer limites sociais.
O apoio pode não ser constante, mas pode ser essencial em momentos específicos. Em fase de transição, como troca de escola, de emprego, mudanças de casa ou períodos de maior estresse. Em resumo, o autismo nível 1, ele caminha junto com independência, mas precisa de ambientes compreensivos e não fazer a pessoa se queixar, mas fazer o possível para reduzir o custo emocional de a pessoa lidar com o mundo. Em resumo, o autismo nível 1 pode caminhar junto com a independência, mas a autonomia costuma depender de ambientes compreensivos, adaptações simples e autoconhecimento. O objetivo não é forçar a pessoa a se encaixar, e sim criar condições para que ela viva com mais bem-estar, aproveitando as suas capacidades e reduzindo o custo emocional de lidar com o mundo, muitas vezes pouco adaptado às suas necessidades. No suporte nível 2 de autismo, além dos desafios do nível 1, possui outras dificuldades comuns, como ambientes barulhentos, mudanças inesperadas, tarefas em sequência como higiene, alimentação, sair de casa, demandas sociais e profissionais sem adaptação e a famosa conta invisível. Você aguenta hoje, mas entra em colapso depois. E é possível ter vida independente no suporte 2? Eu estou aqui para te dizer que em muitos casos sim, total ou parcial, quando existe adaptação, previsibilidade e rotina, terapia ocupacional para trabalhar a autonomia, fonoaudióloga para comunicação funcional, suporte para a saúde mental, como ansiedade, depressão e burnout, e uma rede de apoio que respeite limites. E o autista de suporte 3, como é a rotina de uma criança com esse suporte severo? O que ajuda muito é uma rotina previsível e visual, transições cuidadosas, ou seja, troca das rotinas com previsibilidade, ambiente sensorial ajustado, quanto menos estímulo, melhor, pausas para regulação, respeitar o tempo da criança é crucial, apoio para comunicação alternativa, a conhecida CAA, a comunicação aumentativa alternativa, que engloba métodos que auxiliam pessoas com dificuldade de fala a se comunicar. Em alguns casos, servem de transição para a fala propriamente dita, ou seja, as conhecidas PECs, que auxiliam alguns autistas a compreenderem a necessidade de falar. Um alinhamento entre casa, escola e terapias. E aqui entra uma das maiores dificuldades, porque as escolas normais não querem incluir autistas de nível 3, devido à dificuldade de adaptação. Inclusive na região onde eu moro, todas as escolas particulares recusaram matrícula para o meu filho. E o diálogo é sempre o mesmo, que já estão com as vagas preenchidas, mesmo depois de eu ligar, falar que ele é um nível 3 de suporte e eles dizerem por telefone que tem vaga. Porém, quando vamos para a entrevista, eles recusam. Ou seja, o entendimento é que eles recusam para não terem trabalho. E eu vou fazer um adendo, né? Responsáveis escolares, por favor, tenham vergonha na cara. Não utilizem o autismo como marketing, porque as escolas e também os políticos estão fazendo é usarem a inclusão como marketing político e marketing para atrair a comunidade autista. O meu pequeno mesmo já foi demitido de uma escolinha que já estava por 3 anos e recentemente foi maltratado numa escola municipal da região onde eu moro. Uma escola de contraturno recusou ele porque não tinha como fornecer um monitor. Ou seja, se a criança de suporte nível 3 não tem uma atendente terapêutica, as escolas recusam. E a impressão que passa é que as escolas querem fornecer o ambiente escolar, mas não querem ter trabalho se a criança demanda muito. E aí arrumam desculpas para não aceitar. E quais apoios são comuns no dia a dia? Supervisão, suporte para autocuidado
higiene, suporte para segurança, suporte para comunicação, suporte sensorial e suporte emocional para a família, que é crucial no caso do autismo nível 3. E o objetivo não é apagar o autismo da vida da família, é diminuir o sofrimento e aumentar participação na vida do autista, que certamente preferiria viver numa conchinha do que nesse mundo caótico e precário, quando o assunto é inclusão. E atenção, eu vou te trazer algo bem importante: sensorial e comunicação. O que muda nos níveis do autismo? Dificuldade sensorial existe em todos os níveis. O que muda é o quanto isso e a quantidade de suporte necessária para a pessoa se adaptar. E a comunicação também varia. A pessoa pode ser fluente na fala, mas com dificuldade social pragmática. Já o suporte de nível 2, a comunicação pode ser verbal e exigir apoio e estrutura para que aconteça. A pessoa pode falar, porém ter dificuldade na organização das ideias. Ainda dificuldades associadas a fatores emocionais, ansiedade, entre outros distúrbios. E pode ainda o nível 2 ser não verbal. Já o suporte nível 3, a comunicação pode ser precária ou não existir e precisar da comunicação aumentativa alternativa. E lembrando que a comunicação não é só fala, a comunicação é função, intenção é troca. E por que o suporte de nível 1 sofre tanta invalidação? Por que tem preconceito no autismo? Porque a sociedade julga pelo que vê, não pelo que custa para a pessoa. Porque a pessoa pode trabalhar, sorrir, conversar e ainda assim estar em sofrimento por sobrecarga sensorial, por ansiedade social, necessidade constante de mascarar, de tentar ser normal, de se adaptar. Isso leva até mesmo a burnout. E como conter isso? Levando a sério o diagnóstico ou o relato da pessoa. Respeite pausas, limites, adapte a comunicação com essa pessoa. Parem de romantizar ou diminuir o autismo e, ao mesmo tempo, sem apagar o nível 1 de suporte, porque cada um precisa de um tipo de suporte diferente. E eu vou trazer um pouquinho, das minhas dificuldades, lembrando que cada autista é diferente um do outro. Talvez a minha dificuldade, como a minha facilidade, não vai ser a mesma de um outro autista de nível 2, mas quantas vezes eu precisei sair de uma fila de mercado, de banco e ir embora porque eu estava quase desmaiando? Isso é algo que ninguém sabe quando hoje me vê numa fila especial. E muitas vezes eu sou julgada. Inclusive, recentemente numa loja, olharam para mim e disseram: a fila é lá atrás. E eu falei: eu tenho prioridade. A pessoa respondeu: eu também sou prioridade. E eu perguntei: então por que a senhora não está numa fila normal e não na de prioridade? Simples. As pessoas têm um julgamento sem saber o que está por trás daquela necessidade da pessoa. E hoje, muitas vezes, eu entro numa fila normal, quando eu estou me sentindo bem, quando eu sei que eu vou dar conta daquilo ali. Mas se eu não estou num dia que eu estou bem regulada, eu exerço o meu direito de entrar numa fila especial, sim. E quantos julgamentos e oportunidades perdidas por não conseguir expressar, falar o que o momento precisava, devido ao excesso de pensamento. E na época eu nem sabia que poderia ser relacionado ao autismo. Quantas pessoas no passado me chamaram de metida, de insensível, de distante, por não responder a elas quando elas achavam que eu deveria responder, ou por uma situação em que silenciosamente eu estava tentando me regular e eu não conseguia ter a atitude que as outras pessoas esperavam naquele momento. E digo mais, se eu cheguei até nessa idade atual, foi primeiramente por muita fé e por muita busca, o que me levou a parar nas integrativas, pois muito jovem eu conheci o Reiki, fiz por muitos anos terapia com uma senhora terapeuta reikiana, com florais, e depois me tornei reikiana e até hoje uso o Reiki como autorregulação e, claro,
muitas outras técnicas terapêuticas que eu fui buscando ao longo do processo e que me auxiliaram e me auxiliam a estabilizar os diversos sintomas, dificuldades que o autismo traz no dia a dia. E eu ressalto, a importância da gente ter uma fé, da gente ter uma busca interna, um autoconhecimento. Persevere, nessa busca de realização pessoal, do seu alinhamento na vida, porque isso engloba muitas coisas, muitas áreas, E é importante também trazer que o autismo não some, mas a necessidade de suporte pode mudar. Com o ambiente adaptado, terapias, estratégias, muitas pessoas podem vir a precisar de menos suporte ao longo do tempo. Com estresse, demandas e falta de apoio, a pessoa pode precisar de mais suporte com o tempo, porque o nível de suporte não é sentença, é uma fotografia do suporte necessário naquele momento. E eu vou trazer parte, também da minha história. Quando eu não tinha o meu filho, eu passei um bom tempo sem ter crises. E é claro que na época eu não sabia que eram crises, ligadas ao autismo. O diagnóstico clínicos me passavam tensão, cefaleia, enfim. E depois que eu comecei com as demandas do pequeno, que o estresse aumentou, eu voltei a ter algumas dificuldades que há tempos eu não passava. E é claro que ressaltando, que nesse processo de melhorar a comunicação social, de regular ansiedade e crises de fobia social, o que me ajudou a regular e trazer uma qualidade para o meu dia a dia foram as terapias integrativas, o Reiki, principalmente o Seiki, que é outra técnica que na verdade é o Reiki egípcio, fantástica. E é claro, não existe uma fórmula fechada. No autismo, cada pessoa tem que procurar e buscar o que melhor se adapta para a sua rotina. E falando em terapias, quais terapias são indicadas para cada nível de autismo? Não existe uma fórmula por nível, existe plano por necessidade. Em geral, pode-se incluir a fonoaudiologia para linguagem e comunicação funcional, comunicação alternativa aumentativa quando necessário, a terapia ocupacional, que vai gerar autonomia, vai auxiliar em atividades no dia a dia, no sensorial e na rotina. Já a psicologia vai ajudar na ansiedade, a regulação emocional, nas habilidades socioemocionais, apoio escolar e adaptações pedagógicas. E também acompanhamento médico para como TDAH, o sono, epilepsia. E cuidado, qualquer abordagem que prometa cura ou reverter o autismo merece alerta. O foco é melhorar funcionamento, reduzir o sofrimento e aumentar a participação na vida, no cotidiano, do autista. E agora eu vou falar da visão integrativa. E isso eu faço com muita responsabilidade, porque na minha experiência como autista de nível 2 e como mãe de uma criança nível 3, o Reiki e outras terapias integrativas podem ajudar como complemento, como relaxamento, percepção corporal, aterramento, suporte emocional e na redução do estresse, autoconhecimento, como no caso da numerologia, que independente de autista ou não, mostra nossos pontos fortes e fracos da nossa personalidade. E eu uso esse tema não para dizer que substitui terapia ou cura autismo. Eu uso porque a regulação é a base. Quando o nosso corpo sai do modo alerta, fica mais possível aprender, interagir, dormir melhor, tolerar as transições. A flexibilidade, que foi outro ponto que o Reiki me trouxe consciência. E quando traz essa consciência de viver o hoje, de viver agora, é extremamente importante, porque a tendência do autista é de estar sempre projetado para fora de si, para o amanhã. E mesmo quando a mudança é pequena, para uma família típica, uma pequena melhora pode significar muito. E é importante salientar que as integrativas são práticas complementares de regulação e harmonia e equilíbrio, sem substituir
diagnóstico, acompanhamento médico. E se tu ou se alguém próximo está passando por uma situação de risco à vida, busque ajuda. Temos 24 horas disponível o Centro de Valorização à Vida, que é um órgão sigiloso que pode ser acessado através do telefone 188. E eu reforço que estima-se que no Brasil 42 pessoas por dia cometem suicídio. E falando aí de jovens entre 15 e 29 anos, o suicídio é a quarta causa, perdendo apenas para acidente de trânsito, tuberculose e violências interpessoais. Então isso é um assunto sério. Não deixe para depois para cuidar da saúde mental sua e dos seus, porque quando se fala de neurodivergente, o suicídio é uma pauta importante a ser abordada. E falando dos direitos autistas, todos os níveis têm direito à saúde, à educação e à inclusão. E a inclusão real não é só incluída num lugar, é ter adaptação, respeito sensorial, previsibilidade, suporte e formação adequada dos profissionais. E como sociedade nós podemos ajudar com coisas simples, menos julgamento, mais acessibilidade, respeitar formas diferentes de se comunicar, aceitar pausas, fones, óculos e rotinas previsíveis para autistas, acolher famílias atípicas sem comparações. E presta bem atenção nisso, porque aquela criança que está se atirando no chão, se batendo, ela pode estar em real sofrimento. Não é apenas uma birra. O corpo dela pode estar sentindo como 1000 agulhas cravando nela. Os tímpanos podem estar explodindo e ela não está ouvindo nada do que estão falando. A cabecinha dela pode estar como de alguém que tomou uma garrafa de vodka. Sensação de inchaço. Os olhos dessa criança podem estar com a sensação de estar pegando fogo, como se alguém tivesse queimando ela viva. E muitos outros sintomas que um autista passa silenciosamente. O fato de uma criança andar de um lado para o outro é que ela pode estar tentando se adaptar àquele ambiente que para ela é adverso, que está sendo incômodo, que não está fazendo bem. E aqui entra algo muito importante que eu não falei nesse vídeo. Autistas são mais sensíveis à energia dos ambientes e das pessoas. Muitos autistas são transmutadores naturais, são esponjas dos ambientes das pessoas. Ele sente no corpo dele mágoas, raivas, pensamentos conflitantes e toda a energia acumulada num ambiente ou numa pessoa. E aqui eu peço que você reflita muito. A que ambientes seus autistas estão sendo expostos? E lembrando que temos, leis, e eu até já fiz um vídeo falando das leis para os autistas. Se tu quiseres, confira aqui no canal. E se tu quiseres aprender técnicas como o Reiki para apoiar na tua regulação ou apoiar seus familiares ou qualquer pessoa que precise de auxílio, levando mais calma, tranquilidade, paz para o seu dia a dia, regulação, eu ministro cursos na área. O link está na descrição. Eu explico para quem é, carga horária, certificação, ministro de forma online ou presencial aqui na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E se tu tiveres dúvida, me chama que eu vou deixar abaixo os meus contatos, as minhas redes sociais e eu te auxilio a encontrar uma forma natural de melhorar o teu dia a dia atípico. E se tu queres um vídeo falando sobre shutdown e meltdown, que inclusive é uma das dificuldades que eu passei aí ao longo da vida, deixa nos comentários e me conta se você tem um familiar atípico ou se você é atípico e como está sendo essa jornada. E até o próximo.